Olá, nós somos o Tripsi, um sonho em comum, um projeto de três corações. Eu sou Margarida Fernandes e nesse grupo eu falo sobre criatividade, o quanto a criatividade é importante na vida da gente. E hoje nós vamos ter uma surpresa durante esse nosso dia. Ih, não, noite. Ai, meu Deus, estou nervosa. O que eu faço Tudo agora? bem, Margarida, é assim mesmo. Hoje nós teremos uma novidade especial. Aguardem, não saiam antes da live terminar, porque vocês vão ter uma surpresa muito agradável. Eu sou Márcia Valéria e falo sobre autoconhecimento. E hoje a nossa maravilhosa Graça Castano vai dar aula para vocês sobre altas habilidades. Vai, Gracinha? Oi, boa noite para vocês. Estou muito feliz de estar aqui. O meu trabalho está muito focado em altas habilidades, na identificação e no acompanhamento das pessoas com altas habilidades. E hoje eu trouxe um tema para a gente conversar, que é a diferença entre habilidades e altas habilidades. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quando que a pessoa pode ser considerada uma pessoa com altas habilidades? E aí, para a gente começar, eu quero que vocês imaginem. Quando vocês eram crianças, o que vocês gostavam de fazer? O que os coleguinhas de vocês falavam que vocês faziam muito bem? Ah, não, porque na hora de fazer aquele desenho na escola, chamavam aquela pessoa. Ou na hora de fazer uma dança, ou na hora de fazer um teatro. Conta aí para mim, Márcia. O que você fazia quando criança, que você gostava de fazer? Ai, Graça, eu gostava muito de leitura. Eu sempre percebi que eu lia muito bem. Então, a professora de português, ela gostava quando tinha um texto, né, a aula de literatura, ela pedia para eu ler, porque eu fazia a entonação correta, não engolia os S's, não engolia, né, os sinais. Então, eu sempre li muito bem, sempre gostei muito de leitura. E você, Margarida? Você está sem som. Eu sempre gostei muito de pintar. Naquela época, né, eu criança, tinha aquelas maletinhas que vinham canetinha, vinha lapiseira, vinha guache, vinha um livrinho para a gente pintar. Eu gostava muito de utilizar dessas atividades e também de bonequinha, que era botava roupinha e a gente cortava a roupinha todinha para poder vestir a boneca. Era bem criativa, eu gostava muito disso. Ó, a Júlia está dizendo aí que sempre amou atuar. Pois é, isso nós vamos entender como habilidades que a gente vai desenvolvendo. E para isso eu trouxe hoje a história de uma pequena Sofia, de apenas 5 anos. E por que eu trouxe a Sofia com tantas notas musicais e tantos piano? Porque, na verdade, eu quis sair das habilidades que são muito valorizadas dentro da escola, que é a leitura, como a Márcia colocou, ou então a matemática, né? Então, assim, quando a gente fala em habilidades, geralmente a gente pensa em quem lê, em quem faz cálculo, e eu quis trazer uma habilidade diferente, para a gente poder aprender o que é habilidade e o que é altas habilidades, né? E aí, na história de Sofia, o que eu posso dizer? Sofia tem 5 anos, está conhecendo hoje, pela primeira vez, um piano. O que vocês imaginam que possa acontecer? Ela vai fazer o quê? Como toda criança,
curiosa, ela vai experimentar, ela vai colocar os dedinhos lá na tecla. Hoje, engraçado, eu vi um vídeo de um menino de 1 ano, que ele pegava as baquetas e começava a tocar em casa e ficava assim para o pai: coloca a música do Pool Five. E ele reproduzia com a baqueta o som que ele ouvia. É bem parecido com a Sofia. E um detalhe, esse garotinho de 1 ano que eu estou falando é daqui da minha cidade, de São Gonçalo, que eu não conhecia, passei a conhecer hoje. Então, quando a gente começa a entender sobre habilidades e altas habilidades, a gente desperta o nosso olhar. Hoje, quando as pessoas veem uma criança se sobressaindo, fazem questão de me mostrar os vídeos. Foi assim que eu conheci ele. Então, hoje, essa aula que eu estou trazendo é justamente para isso, para que vocês possam despertar os olhares de vocês, para que vocês fiquem mais sensíveis para essa diferença entre habilidades e altas habilidades. E a Sofia, mexendo os dedinhos no piano, rapidamente Sofia começou a tocar uma melodia que não é comum quando uma criança conhece um instrumento musical. E a gente começa a ver que a Sofia possui uma habilidade que é natural para a música. Sabe aquele chamado assim, ela tem um dom para fazer determinada atividade, como a Margarida, de repente pintando lá, gostando de pintar, a gente começa a ver uma estética diferente, um uso de cores diferente, uma cor que realmente chama a atenção. É uma habilidade natural. E dentro dessa habilidade, a gente vai evidenciando os talentos das pessoas. Eles começam a se destacar dentre as pessoas que estão no mesmo ambiente. Então, vamos pensar uma sala de aula. Uma sala de aula com algumas crianças. Essa criança que começa a ler rápido, que de repente já chega no 1º ano do ensino fundamental, já lendo, ou é porque a escola trabalhou muito bem na educação infantil, e a gente tem escola que prepara na educação infantil para que a criança já chegue alfabetizada no ensino fundamental, ou é uma habilidade da criança, porque hoje nós temos muitas crianças que já entram na educação infantil fazendo essa leitura. Então, quando a gente começa a perceber essa habilidade natural, a gente já tem que começar a desconfiar. E é aí o caso da Sofia que eu trago, por quê? Porque não há nenhum teste de inteligência que avalie essa habilidade musical. Assim como são poucos os testes que avaliam outras áreas das inteligências múltiplas, porque os testes, muitas vezes, estão presos à capacidade cognitiva, à memória, à atenção apenas. Então, por isso que altas habilidades não é avaliada apenas pelo teste de inteligência. E o que são habilidades? Né? Já falei, já cantei antecipadamente. As inteligências múltiplas falam de várias habilidades, de vários locais onde a gente pode despertar essas habilidades. Eu trouxe 4 aí. Nós podemos ter uma habilidade física. Quem aí lembra de alguém que tem uma habilidade na parte esportiva? Um jogador. Margarida, me fala aí o nome de um jogador. O Rei Pelé, né? Pois é. Quando a gente pensa num futebol, imediatamente a gente pensa no Pelé. E no Daiane dos Santos. Pois é, Daiane. E quando a gente pensa num pintor, quem a gente pensa? Monet, Van Gogh. Pois é. Né? Então, assim, eu gosto da Tarsila do Amaral. Então, assim, são habilidades naturais que a gente vai identificando sem precisar de nenhum teste. Né? E essas habilidades vão aparecer na área cognitiva, na área criativa,
né? Hoje em dia, então, as nossas crianças estão sendo muito mais estimuladas, nossas crianças estão muito mais criativas, mas muitas vezes a gente quer enquadrar essa criatividade, quer que ela traga e coloque dentro de um pote. E aí a gente acaba embotando essa possibilidade criativa que essa criança tem. Então, a habilidade é uma característica que qualquer pessoa tem e que pode desenvolver. Eu posso não ser uma melhor esportista, eu não sei jogar futebol, mas eu posso desenvolver essas habilidades com um bom treinamento, contratando um professor para me ensinar a passar a bola, chutar. Eu posso desenvolver isso, eu posso criar experiências que desenvolvam a minha habilidade. Mas com Sofia, ela domina técnicas com maestria. Ela tem desenvoltura no piano. Ela compõe as próprias músicas. Ela consegue apresentar em concertos e fazer com que as pessoas ouçam e vejam a diferença da música dela. Ela, com essa habilidade, ela consegue abrir portas. A Sofia consegue, com essa habilidade, criar oportunidades. Ela começa a ser vista de forma diferenciada. Ela vai sendo reconhecida por esse talento. Mas Sofia guarda um segredo, gente. Sabe qual é o segredo de Sofia? Ela, desde pequena, internamente, ela sente que essa questão da relação dela com a música é uma relação muito mais íntima. É uma relação onde ela sente que ela tem um universo de possibilidades sonoras. Ela transcende esse talento comum que qualquer outra pessoa pode desenvolver com o treinamento. Ela consegue perceber e criar sons que outra pessoa com uma habilidade musical, que gosta ali de experimentar o piano, não consegue. Então, por isso ela é chamada de virtuosa. Ela vai além da habilidade. E ela acaba experimentando estilos musicais diferentes. Ela desafia as regras da harmonia do som. Ela consegue moldar e transcender o convencional da música, da aprendizagem do piano. Isso é uma característica que Sofia apresenta, que chama-se de criatividade. Ela consegue ter uma capacidade de abstração e de pensamento crítico em cima do que é o talento virtuoso dela, que a eleva a um patamar, onde ela consegue participar de um concurso, mesmo que sejam com outras pessoas, também com diferenciais, e se sobressair. Ela consegue ter esse talento reconhecido por todos. E nessa história específica, esse talento, essa performance, deixa os jurados eletrizados. Eles conseguem ver que a pequena Sofia, com o despertar do talento aos 5 anos, demonstra até uma certa genialidade ao lidar com o seu piano. Essa é uma grande diferença entre quem tem altas habilidades e quem tem superdotação. A história de Sofia, ela nos ensina essa diferença. A habilidade é a capacidade de aprender, de desenvolver uma atividade com treino, com dedicação, como outras crianças. Mas a habilidade, as altas habilidades, a superdotação, é acima da média, sempre com potencial intelectual elevado.
com a criatividade elevada, com a capacidade de aprender rápida. Tem um teórico que eu gosto muito, que é o Renzulli. Ele trabalha com os 3 anéis e ele coloca sempre que a superdotação é uma interseção de 3 anéis: a capacidade intelectual acima da média, o comprometimento com a tarefa e a criatividade. E esses anéis, eles podem não ser uns anéis fixos. Ou seja, vou dar um exemplo. A Sofia tem essa habilidade musical, mas ela começa a namorar. E aí o interesse dela, o envolvimento dela com esta tarefa diminui. Embora ela seja criativa, ela deixa de aplicar essa criatividade nessa tarefa, porque agora o interesse dela está na adolescência, no período que ela começou a namorar. Então, como ela reduz essas 2 áreas, ela sai da interseção da superdotação e das altas habilidades. O que isso nos diz? Nos diz que ter altas habilidades não é uma coisa fixa, não é uma coisa que é totalmente inata. Por quê? Porque para a Sofia ser considerada uma criança com altas habilidades, ela precisou conhecer o piano. Se ela não morasse num local que oportunizasse essa experiência, ela talvez não fosse considerada com altas habilidades. Então, o que a gente aprende com tudo isso? A gente aprende que a gente precisa, de uma forma muito prática, despertar e estimular as nossas crianças em todas as possibilidades dos seus talentos, para que elas possam nos demonstrar quais são as suas áreas de habilidade e quais que elas possam ser estimuladas onde ela se sobressai mais. Então, habilidades podem ser apenas uma habilidade comum, mas esse comum pode transcender para altas habilidades de acordo com a experiência, com a aprendizagem e com o talento interno, que é inato. E muitas vezes, quando a gente identifica uma criança com altas habilidades, quando a gente faz uma pesquisa, a gente vai ver que nessa família também tem outras pessoas que também têm essas habilidades semelhantes e parecidas. Então, por isso que é importante que a gente assim entenda que as altas habilidades vai fazer com que esse indivíduo possua esse potencial único a ser desvendado. E por isso eu preciso fazer esse estímulo acontecer. Sofia não teria chegado a vencer um concurso se ela não tivesse sido apresentada ao piano, se ela não tivesse conseguido demonstrar o quanto que esse potencial dela atraria para uma vida mais musical. E onde que ela conseguiu isso? Ela conseguiu isso por ela ter tido o estímulo. Tem crianças que têm até o contato com o piano, mas aí depois nunca mais volta num ambiente onde tem um piano. Como é que ela vai poder treinar esse talento, aprofundar? Como que essa criança vai poder estimular essa área? Então, é importante que a gente entenda que as altas habilidades vai depender também desse contexto ambiental, desse contexto social. E por isso que a Organização Mundial de Saúde diz que temos muitas crianças com altas habilidades, mas muitas crianças não são identificadas. De 3 a 5% da população possuem altas habilidades, só que nós não identificamos. Primeiro, porque nós achamos que essa identificação deveria ser feita por testes de inteligência, que é uma ferramenta que valida, sim, esse potencial intelectual superior.
mas valida apenas em algumas áreas, não em outras. Por isso que nós temos outros tipos de ferramenta, que são os questionários de autoavaliação, são os questionários de nomeação, são os portfólios de rendimento. Temos outras ferramentas que nós podemos usar no nosso dia a dia, para que possamos identificar as pessoas. Porque eu estou trazendo muito exemplo aqui da Sofia, porque eu peguei uma história de criança. Mas eu tenho identificado pessoas no meu consultório adultas, que são pessoas com altas habilidades. Pois é, aí eu Tripsi falando, temos muitos adultos que ainda não descobriram os seus talentos, e é a grande verdade. Por quê? Muitos adultos que às vezes estão incompletos, muitas vezes se sentem impacientes e irritados porque não conseguem chegar ao seu propósito de vida, porque estão perdidos e não se compreendem, se sentem fora da caixa e não conseguem se entender, porque olham para a família e veem assim, nossa, eu me penso diferente. Muitas vezes porque esse talento não foi identificado, não foi reconhecido. E uma coisa que eu sempre falo, e eu lembro muito da doutora Zenita Ganter, porque essa fala é dela. Não basta identificar uma pessoa com altas habilidades. Precisamos acompanhar e orientar tanto a família, sejam os pais ou sejam os filhos ou o marido, mas precisamos dar oportunidade a essa pessoa de mostrar esse potencial para a sociedade, mostrar esse potencial para a nossa sociedade. Quanto mais pessoas com altas habilidades a gente tiver, a gente tem que entender que essas habilidades reconhecidas são habilidades que vão fazer com que a nossa sociedade melhore, que a nossa sociedade esteja cada vez mais sendo, como é que eu vou dizer? Sendo reconhecida pelos seus valores. Uma sociedade que não reconhece o potencial que tem, ela se perde. E se a gente parar para pensar, o conceito de inteligência é um conceito interessante. Por quê? Porque vai depender da época, da cultura. Se nós temos uma cultura que identifica que ser inteligente é uma pessoa que sabe produzir armas, que saiba produzir navios para ir para a guerra, são essas pessoas que vão estar num potencial superior, no sentido de reconhecimento. Mas se a gente está num outro período de sociedade, né, isso basta a gente olhar a nossa história. Se a gente está num outro período de sociedade, onde uma cultura já entende que o valor não está no ter, mas está mais no ser, e esse ser demonstra uma inteligência mais intrapessoal e interpessoal, a inteligência vai ser valorizada e nomeada de outra forma. Então, por isso que a gente precisa de entender que as altas habilidades, ela passa por transformações, assim como ela já teve vários nomes, né? Talentos, superdotação apenas, depois altas habilidades ou superdotação, porque os conceitos vão mudando. E a gente tem que estar sempre antenado para essas mudanças. E dentro das altas habilidades, nós não temos só a questão da cognição, da curiosidade e da criatividade, né? Nós temos as outras áreas de talento, que é a intrapessoal, a interpessoal, né? A esportiva, a musical, a espiritual, a naturalística. Então, assim, a gente precisa olhar esse indivíduo com um olhar muito mais amplo do que só
pela linguagem matemática ou pela linguagem da literatura. Sofia tem altas habilidades ou superdotação, ou ela tem habilidades? O que vocês acham? Por tudo que eu falei, eu quero saber o que vocês acham. Sofia é uma menina com altas habilidades ou ela só tem uma habilidade? Fala aí para mim. Coloquem aí no chat que eu quero ver. Ah, obrigada, Letéia. Deixa eu botar aqui. A Letéia colocou que tema incrível, quantos estão por aí sem saber das suas habilidades. É verdade, muitos. E a minha proposta nesse canal é trazer exatamente isso, né? Esse despertar para esse olhar, dessa necessidade de identificação. Ah, legal, a Júlia respondeu. A Sofia tem altas habilidades. A Márcia também, a Cris também. Muito bem. Vocês estão de parabéns. Vocês entenderam a diferença entre habilidades e altas habilidades. Agora, eu vou pedir licença para falar uma coisa que a Márcia diz que eu não preciso pedir licença. Mas eu acho que, assim, é legal esse pedido de licença, porque eu vou convidar vocês para aprender mais sobre altas habilidades no labirinto da inteligência. Lembra que a Márcia falou lá na frente que eu tenho uma surpresa? Pois é. Só que não saio, porque além de ter uma surpresa, nós temos uma prática que vamos fazer já já. Essa surpresa é o labirinto da inteligência. E o que é o labirinto da inteligência? É um clube do livro, onde eu vou ler alguns livros. Cadê eles? Estão aqui. Eu vou ler alguns livros sobre altas habilidades e vou colocar o resumo desse livro na plataforma. E quem estiver no clube comigo vai ter acesso ao resumo e vai fazer parte também de um grupo do WhatsApp exclusivo comigo, aonde eu vou colocar esses resumos. Nós vamos ter também outros materiais sobre altas habilidades, vamos ter alguns outros materiais sobre autoconhecimento e criatividade também. E vamos nos encontrar uma vez ao mês, para que a gente possa conversar e experimentar mais sobre esse tema das altas habilidades. Inclusive, vou trazer ferramentas de identificação, para que a gente possa aplicar isso no nosso dia a dia. Então, hoje, eu faço esse convite para vocês, e para quem estiver, né, aqui nessa aula, hoje, agora, no ao vivo, e para quem assistir essa aula até domingo, às 21 horas, vai ter um valor diferenciado. Por quê? Porque vocês estiveram aqui vendo e assistindo, dando esse apoio para a nossa equipe do Tripsi. Então, quem está aqui e assistir esse vídeo, né, essa reprise, porque a gente sabe que muita gente não consegue nesse horário assistir. Então, nós prorrogamos um pouquinho. O horário vai ficar até domingo, 21 horas. E aí, as meninas vão colocar aí no chat o link para vocês estarem comigo no clube da inteligência, do labirinto da inteligência. Nós vamos desvendar esse labirinto juntas. O que vocês acham dessa notícia, desse convite que eu estou fazendo para vocês? O que vocês acham? Vale a pena conhecer um pouco mais sobre o labirinto da inteligência? Ah, uau, Graça! Deixa eu botar aqui. Que tema maravilhoso. Temos que compartilhar essa live. Muito obrigada, Edmara. Vamos compartilhar mesmo. A Ana está colocando aqui, ó, que conheceu uma jovem. Deixa eu
Opa, não estou conseguindo exibir. Uma jovem talentosa, com imensa dificuldade em interagir. Sim, porque às vezes, Ana, a gente pensa que ter altas habilidades e ter superdotação é tudo muito fácil, que a vida da pessoa vai ser puro sucesso. Não é assim. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre essas crenças que a gente tem com relação às altas habilidades. Já deixo o convite aqui para vocês que estão aqui para assistir o próximo vídeo. Então, assim, agora a Júlia colocou Clube do Livro. Que legal, que bom, Júlia, que você está gostando do Clube do Livro. Então, coloca o link aí, por favor, para que as pessoas possam se cadastrar. E agora vamos para a prática? Já quer, Cris? Que delícia! Então, aqui, ó. Agora eu quero praticar com vocês que estão aqui. E quem estiver depois assistindo a reprise do vídeo, faz também esse exercício. Eu quero que vocês pensem no que vocês fazem bem. Eu quero ver aí o chat. O que vocês fazem bem? A Edmara está perguntando como é que faz para se cadastrar. O link vai ser colocado, Edmara. Pode deixar. Sim, Márcia, é isso mesmo. É necessário identificar e acompanhar. É o que a doutora Zenita Gantz sempre falava. Não adianta só identificar. A gente precisa identificar e acompanhar a pessoa. Margarida, o que você faz bem? Eu acho que você já deu a dica, né? Você pinta, gosta de pintar, mas além de pintar. Assim, eu fico muito nervosa quando eu estou assim, sendo filmada, gravada. Eu fico realmente muito nervosa. Mas se eu tiver que falar em público, dar treinamento, eu me saio sempre muito bem. Eu gosto de interagir com as pessoas, eu gosto de olhar no olho, eu gosto de estar perto. Então, assim, eu acho que eu faço muito bem é falar em público. Não falar no gravado. No gravado, tem hora que eu dou, né, uma travada, fico nervosa, como hoje mesmo no início do vídeo. Mas interagir com as pessoas, ouvir as pessoas, eu acho que eu faço muito bem. Além de fazer arte, né? E você, Marcinha, você botou ali, cozinhar, dirigir, me comunicar. Gosto muito de dar palestra, workshop, falar é comigo. Sei me desenvolver bem, trabalho bem com improvisação e gosto muito de cozinhar, fazer pratos novos, dirigir, também gosto. Meu marido ele fez um elogio, não quase nada machista, disse que eu dirijo tão bem quanto um sacudo, quanto um homem. Não é? Isso quer dizer... querendo elogiar. Só que eu falei para ele que eu dirijo muito bem quanto uma mulher que sabe dirigir. A Lapidari, né? A Edmara está aí, a Lapidari é maravilhosa e sabe o que é isso, uma mulher que sabe dirigir. Não necessariamente em comparação com ninguém. Legal. A Cris está colocando, a Júlia colocou, eu sei falar, dançar, atuar, acho que faço bem. Acho legal isso. A Cris já colocou que... Opa, não estou conseguindo. Acredito que as coisas relacionadas à cozinha e em decorar os bolos. Cris, você é uma artista, né? Porque os seus bolos são maravilhosos. É artista mesmo, né? Pena que a gente não tem aqui como mostrar foto agora dos teus bolos, porque são maravilhosos. Então, é isso. É óbvio que a gente, nem todo mundo tem habilidade que vai ser chamada de altas habilidades. Mas o que eu acho que, assim, o que importa no ser humano é a gente reconhecer os nossos talentos, é reconhecer naquilo que nós somos bons. Agora, é importante que a gente também seja sensível para identificar as pessoas com altas habilidades, porque essas pessoas sofrem quando não têm o seu talento reconhecido. Então, é importante que a gente
consiga fazer com que os nossos olhares fiquem mais sensíveis, para que essas pessoas possam ser identificadas e, com isso, a gente tem a oportunidade de melhorar a nossa qualidade de sociedade. Porque quando as altas habilidades e as nossas próprias habilidades passam a ser reconhecidas, nós nos tornamos seres humanos melhores. Então, assim, é uma forma da gente melhorar o nosso convívio de um modo geral, tanto intra quanto interpessoalmente. Então, vamos trabalhar nisso. Fica aí o convite para vocês. Alguma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta? Eu não consegui ver o chat, gente, o tempo todo. Deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta que alguém tenha feito. Acho que não, né? Vocês participaram bastante. Ah, o Lucas colocou aqui, ó. Sim, vale a pena, amei, vou compartilhar, muito importante divulgar esse conhecimento. Que bom, Lucas, fico muito feliz de você compartilhar. A minha assistente aqui está dizendo que para quem quiser fazer parte do Labirinto da Inteligência, ir lá no meu Instagram, que eu vou sortear uma vaga no Clube do Labirinto. Gostei dessa. Vou botar aqui o meu Instagram, para quem não sabe. Ah, não, vamos lá no Instagram do Tripsi. Muito melhor. Vamos lá no Instagram do Tripsi, que está aqui, ó. É lá que vocês vão ser sorteados. Tá aí? Espero vocês lá. A gente vai colocar lá um story não, vamos colocar lá no feed o convite para esse clube e vamos ver quem vai participar. E o link, para quem não for sorteado, né? Que se quiser estar com a gente, vai estar no story. Gratidão por vocês estarem aqui. Chamo agora ao palco as minhas amigas, para a gente poder encerrar nossa live de hoje. Não deixa de curtir, de dar like para a gente e de se inscrever no canal, para que o YouTube entenda que esse assunto é relevante e possa alcançar mais pessoas. E vai lá no comentário do Tripsi, faz um comentário bem legal para a gente poder sortear aí essa vaga no Labirinto da Inteligência, que vocês vão amar. A Andréia aqui está colocando que na infância, crianças com altas habilidades, na maioria das vezes, têm rigidez cognitiva. Isso acontece sempre ou não? Não é uma coisa que a gente possa definir, Andréia, como acontece sempre. Por quê? Porque as pessoas com altas habilidades, elas têm perfis diferenciados. Agora, há, às vezes, uma rigidez cognitiva no sentido de que elas se fecham dentro daquilo que elas sabem. E aí, muitas vezes, elas acham que o que ela sabe não pode ser contestado. É por isso que ter altas habilidades não significa que a pessoa vai ter uma vida fácil. Porque, às vezes, né, quando tem essa inflexibilidade cognitiva, ela não consegue se colocar e se posicionar no lugar do outro. E isso dificulta essa relação. Mas isso acontece porque, muitas vezes, ela sabe muito mais coisas do que as pessoas que estão em volta dela. Então, é isso que a gente tem que trabalhar com a pessoa. A pessoa com altas habilidades, ela não necessariamente ela vai precisar de terapia, mas ela vai precisar de acompanhamento terapêutico, para que ela possa desenvolver, às vezes, algumas habilidades. Espero que tenha ficado claro para você, Andréia. Qualquer dúvida, sabe lá onde pode continuar conversando com a gente. Gente, então, assim, vamos encerrando por hoje e quinta-feira que vem tem mais
live. Aí a gente vai ter a live com a nossa querida Margarida Fernandes. Isso é verdade. Agradeço a presença de todos aqui. E que a Graça falou é verdade, né? Tem habilidades que a gente já costuma, já faz com mais desenvoltura, e tem outras habilidades que a gente tem que treinar, ficar nervosa, até conseguir superar essa dificuldade, né? Eu tento procurar conseguir superar essa minha dificuldade, que é ficar falando em vídeo aqui, mas eu chego lá. Dizem que a gente tem que fazer errado primeiro para depois dar certo, que sempre os primeiros vídeos não ficam bem, né? Então, essa minha habilidade aqui é o que eu quero desenvolver junto com a ajuda da Graça, né? Não sei que eu não tenho habilidade muito para vídeo, mas estou desenvolvendo ela. E eu acho que esse assunto é muito importante. Às vezes a gente tem habilidades que a gente acha até que não tem, mas que ela ainda não foi trabalhada, ela ainda não foi desenvolvida. E quando a gente se permite tentar, se permite fazer algo que a gente não se sente capaz, a gente acaba o quê? Melhorando as nossas habilidades. E quem sabe daqui futuramente eu vou estar ótima nos vídeos, fazendo aí sem problema nenhum, Com sem engasgar. Já está maravilhosa. Então, assim, muito obrigada por vocês. Como a Marcinha falou, não esqueçam de dar o like, passar também o link para as pessoas que vocês acham que precisam ter conhecimento sobre esse assunto. É um assunto de muita relevância. A gente sabe que é um assunto polêmico, que muitos profissionais não têm conhecimento, né? E a gente tem que aproveitar essa expertise da Graça sobre altas habilidades e superdotação, né? E aproveitar ao máximo essas nossas noites de quinta-feira aqui com nossas aprendizagens. E até mesmo nós tentando cada vez mais melhorar as nossas habilidades. Obrigada pela presença de todos. Deixa eu só responder aqui a Ana Luz. Ela está perguntando, né, o que tem que fazer para participar do sorteio. Eu vou, assim que acabarmos aqui, eu vou colocar lá no feed do Tripsi uma imagem da nossa live hoje. E aí, assim, vocês vão lá, vão comentar o que acharam da live de hoje, e aí a gente vai fazer o sorteio pelo Instagram mesmo, tá bom? A gente vai... Quem for lá e for fazer o comentário, vai ganhar uma vaga. Vamos ver o que o sorteio vai dizer, né? Quem vai ser sorteado. Espero que todo mundo vá lá e faça o comentário, para todo mundo ter a oportunidade de ganhar uma vaga, tá bom? Beijos. Beijos.